Beleza, gravando. Então, para vocês que vieram, sejam bem-vindos à nossa aulinha extra. A gente pensou em bolar essa aula pensando na proximidade das eleições. Acho que para todo mundo, né, entender o sistema político não é uma coisa tão simples, é um tema bastante complexo. Tanto é que a gente podia ficar aqui horas falando, podia ter aulas e aulas sobre isso, e a gente tentou resumir da forma mais didática possível, porque eu acho que é bem legal a gente falar disso antes das eleições. Às vezes a gente não tem muita noção das pessoas para quem a gente está votando, o que elas fazem, às vezes a gente acredita em promessas mirabolantes que não vão de acordo com as competências daqueles cargos, enfim. Então, acho que é bem legal a gente discutir isso tudo. Sintam-se à vontade para perguntar, me interromper a qualquer momento. E aí a gente vai conversando também, batendo papo, tá bom? E vamos destrinchando esse assunto. Primeiro, acho que é importante falar, apesar de todos nós sabermos, estamos chegando aí em eleições municipais, que são a cada 4 anos, assim como a gente tem eleições para as instâncias federal e estadual também a cada 4 anos, então a cada 2 anos a gente tem eleição, né? E todos nós temos que votar, o voto é obrigatório e é secreto, e faz parte da democracia em si, né? É assim que a gente exerce a democracia e é assim que a gente escolhe os nossos representantes. Então, é bem importante falar de eleição. Bom, para começar, falar um pouquinho sobre o sistema político. Vai me perguntando, deixa eu ver. A gente vai falar de maneira geral, mas a gente também vai trazer algumas propostas de candidatos da Prefeitura de São Paulo, mais como um estudo de caso, e também para, a partir dali, a gente ter ciência de como levar isso para outros municípios, beleza? Eu mesmo também não voto em São Paulo, voto em Osasco, a Bruna vota em Carapicuíba, a gente estava até falando disso. Estávamos mesmo. Pois é, de fato. A gente também não é município de São Paulo, né, Ana? De fato. Eu também sou de Osasco, então a gente tá junto nessa. Então pronto. Todo mundo Eu também voto em Osasco. Olha, somos todos vizinhos. Ai, vizinhos de Osasco, é sempre bom. Gente, eu já fui de Osasco, Osasco é maravilhoso. Osasquense é igual grama. Osasquense, perfeitos. E o pior é que hoje, ouvindo rádio, um cara dedicou a música à Nação Osasco. E aí o locutor ainda falou assim, não, onde é que fica o bairro Nação em Osasco? Não é isso que ele quis dizer. Olha, o Vitor também está conosco, mora na divisa de Osasco. Olha só, temos bastante, uma galera aqui. Dava até para fazer um estudo de caso dos candidatos de Osasco. Verdade. Bom, mas vamos lá. Então, primeiro vamos falar um pouquinho do sistema político brasileiro como um todo, antes da gente focar em eleições municipais. Bom, o sistema político brasileiro é definido mais ou menos assim. O Brasil, na verdade, ele é uma república federativa presidencialista. O que significa ser república? Significa que o chefe de Estado é eletivo e temporário. A gente elege o chefe de Estado, ele fica lá um período, depois ele sai, diferente de uma monarquia, por exemplo. Federativa significa que a divisão territorial do país se dá em entes que têm certa autonomia política, né? Os estados, o município e o Distrito Federal. E presidencialista significa que as funções de chefe de governo e chefe de Estado do país são exercidas por um cargo que é o cargo de presidente, beleza? Os entes federativos do país, né, essa divisão territorial, são a União, que é o país como um todo, digamos assim, os estados, o Distrito Federal, a gente só tem um distrito, que é o Distrito Federal, e os municípios. E aí esse mapinha, ele mostra para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que é essa divisão. A gente tem o Brasil, né, República Federativa, que a gente também chama de União, que é o todo do território brasileiro.
A gente vai ter depois os estados, a divisão do território em estados, são 26 estados mais o Distrito Federal. E dentro dos estados a gente tem a divisão em municípios, né, que são 5.570 municípios no Brasil. Os municípios são as entidades mais básicas da República, e mesmo assim, eles também têm autonomia política. O que quer dizer ter autonomia política? Significa que cada um desses territórios, né, os estados, os municípios e mesmo a União, eles têm competência de legislar sobre o seu território, aplicar leis, e tem também chefes que vão administrar cada um daqueles territórios. Eles podem... e aí entra uma questão, que é aquilo que a gente estava falando. Tem muita coisa para falar sobre o sistema político, então a gente está tentando ser sucinto, mas a gente poderia falar também de como que as leis são feitas, pensando em que, ao mesmo tempo que a União está aprovando algumas leis, os estados estão aprovando outras, como que essas leis funcionam, elas entram em conflito entre elas, né? Tem toda uma questão aí também, né? E é por isso que eu até coloquei isso aqui embaixo, que nessa divisão também existe uma hierarquia. A gente tem, no caso, por exemplo, de legislação em âmbito federal, as legislações estaduais que não podem entrar em conflito, e aí elas vão ser mais restritivas do que as leis federais, e os municípios também, né? E assim por diante. Tá confuso? Se tiver confuso, vocês me falam, que às vezes eu começo a falar, e me embanando. Bom, e aí, como que é o poder, né, político no sistema político brasileiro? O poder é dividido em três, que vem aí da teoria dos três poderes, que passou por vários filósofos, até chegar em Charles de Montesquieu, lá na França, no século XVI. Ele fala que, para que não haja abusos, é necessário, por meios legais, dividir o poder em três, porque só o poder freia o poder. Então, para que não haja abusos por parte de um ente, existem outros dois para regular e para o sistema todo ser mais democrático mesmo. Quais são os três poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. E aí tem um pouco das atribuições de cada um desses três poderes. O poder executivo tem como competências administrar os interesses públicos, governar, executar as leis e propor ações, né, gerais. O legislativo vai criar, aprovar e revogar leis, né, vai trabalhar diretamente com leis mesmo, né, enquanto o executivo vai executar as leis, o legislativo vai criar as leis. O legislativo também julga as propostas do executivo, vai fazer a fiscalização, e aí principalmente fiscalização orçamentária, né, como que o executivo está gastando o dinheiro público, está utilizando o dinheiro público, mas também se o executivo está cumprindo as leis, né, e o judiciário tem a função de interpretar, julgar e fiscalizar o cumprimento das leis, é o sistema jurídico mesmo, beleza? Vou passando, mas qualquer coisa eu volto. Os três poderes possuem representantes em cada uma das escalas administrativas, então a gente vai ter representantes dos três poderes, tanto lá na União, quanto nos estados, quanto nos municípios, exceto o judiciário, que aí, no caso, ele vai estar presente na União e nos estados, mas não nos municípios, beleza? Né, como eu coloquei aqui, exceto o judiciário, que não divide sua atuação em municípios, mas sim em comarcas, né? Às vezes, quando vocês verem, às vezes, algum processo judicial sobre qualquer coisa, e em algum momento na vida a gente sempre acaba esbarrando com alguma coisa desse tipo, vai estar sempre estabelecida a qual comarca ele se refere. As comarcas vão ser, então, um território que não compreende exatamente municípios, pode ser um conjunto de municípios, ou uma área definida pelo tamanho de sua população, mais ou menos assim. Bom, e aí, como que esses três poderes, então, aparecem aí nos níveis e nas escalas de governo? No executivo, a gente tem o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. No legislativo, a gente tem o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. E o judiciário são todos aqueles tribunais, né?
o Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal Judiciário, os eleitorais, né? Tribunal Superior Eleitoral, do Trabalho, Militar, e no nível dos estados, os tribunais de justiça, né? Está mais pertinho da gente ali. No nível de município, como eu disse, não temos a ação do judiciário. Mas, a nível federal e a nível estadual, ele basta, beleza? E quem que a gente elege para cada escala, né? Já que a gente está falando de sistema político, eleições, a gente vai escolher alguns representantes dessas escalas. Quem que a gente elege? Em nível federal, a gente vai eleger o presidente da República, os deputados federais e os senadores, né? E aí está definidinho aí qual que representa o executivo e quais que representam o legislativo. Em nível estadual, vai ser o governador e os deputados estaduais, e em nível municipal, prefeitos e vereadores. A gente tem essa eleição de 2020 e daqui 4 anos de novo para nível municipal, prefeitos e vereadores. E a outra eleição, quando a gente fala de eleger um presidente, a gente está elegendo o presidente, mas também a gente elege deputados, senadores, governadores e deputados estaduais. Por isso que tem aquele monte de número para a gente lembrar quando tem eleição presidencial. Quando a eleição municipal é basiquinho, a gente lembra o número de um vereador e o número de um prefeito. Quando é a eleição presidencial, a gente tem que lembrar mais um monte de gente, a colinha fica bem maior, né? Para a gente levar lá para votar. E aí, um aspecto interessante do legislativo em nível federal é que o poder legislativo em nível federal é bicameral, né? O sistema bicameral. Ou seja, não tem só um ente para legislar em nível federal. A gente tem 2, que é o Senado e a Câmara, né? Os deputados federais que ficam na Câmara e os senadores que ficam no Senado, né? E aí, Senado e Câmara juntos constituem o Congresso Nacional. Lembram, vocês já viram o prédio do Congresso Nacional, aquele que tem uma meia cuia para cima e uma meia cuia para baixo, né? Uma meia cuia representa a Câmara dos Deputados, a meia cuia para cima vai representar a Câmara dos Deputados e a cuia para baixo vai representar o Senado. E isso tem uma lógica, né? Os deputados federais, eles são os representantes do povo. Então, é um espaço aberto, né, para ideias, para debates, mais democrático, digamos assim. E o Senado, ele é um ambiente mais fechado, eles são representantes de cada estado. A gente elege representantes para a Câmara e para o Senado, só que eles têm funções mais ou menos diferentes, apesar dos dois serem do Legislativo. A Câmara vai falar dos interesses mais relacionados à população em geral, e os senadores, eles vão representar mais os interesses de cada estado da federação mesmo. A gente elege, acho que 2 ou 3? Bom, acho que o Lucas vai falar um pouquinho sobre isso. Lucas, passo a bola para você. São 3 por estado aí no Senado. Só voltar um pouquinho, Ana, naquele slide dos tribunais, só para eu fazer um adendo. Isso aí. Isso. Aí tem o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, para fazer um adendo com as eleições dos Estados Unidos, que ocorreram agora há pouco também, né? Lá nos Estados Unidos não tem um tribunal eleitoral, né? Quem faz a eleição lá são os próprios distritos, né? Não são municípios, são os distritos, eles que organizam a eleição. Aqui no Brasil, quem organiza a eleição é o Tribunal Superior Eleitoral, ele que vai fazer as regras, inclusive a gente vai falar aí das regras sobre o coronavírus, né, de como tem que votar com máscara, tem que levar caneta, vai ter todo um protocolo para passar álcool gel antes, passar álcool gel depois, tudo isso quem comandou, quem fez essas regras foi o TSE. O TSE tem, né, os TSEs estaduais, os cartórios eleitorais estaduais também, onde ficam armazenadas as urnas, e o TSE que comanda a eleição aqui no Brasil, diferentemente lá da eleição dos Estados Unidos. Só esse adendo aí que eu ia fazer. Pode voltar lá pro outro, por favor. Então, tá aí. A gente tem definido, né, o número de deputados e o número de senadores. Quantos deputados são eleitos? Deputados federais. Quantos senadores são eleitos? Oi.
Não, só fazer uma pergunta. Tu falou agora dos Estados Unidos e eu não sei se vale aqui, mas lá, inclusive, é diferente, porque não é válido o voto por voto, né? É diferente esse sentido. Acho que é válido por região, né? Os votos têm pesos diferentes. E aqui é válido voto por voto, né? Essa é uma diferença nossa também, né? É uma diferença, na verdade, é uma diferença dos Estados Unidos, né? Porque os outros países votam o voto por voto, como você disse. Eu vou falar um pouquinho dos sistemas também eleitorais aqui no Brasil. A gente tem 2 sistemas, eu já falo sobre isso. Mas lá a questão tem o voto por voto, mas tem uma eleição indireta, né? Cada estado tem um número de representantes e são esses representantes que contam para a eleição. Eu estava até lendo sobre isso, estava com dúvidas e fui ler, né? Como que é dividido esses votos lá nos Estados Unidos? A gente tem uma primeira divisão pelo número de população dos estados, né? Então, um estado com maior população leva mais votos do que estados menores, mas eles também privilegiaram as 13 ex-colônias, né? Então, as 13 ex-colônias, elas têm um determinado de votos a mais devido à importância histórica. Isso depois também vai se modificando, né? Conforme os estados vão ficando mais importantes, eles também vão tendo mais peso, que são os estados indecisos, ou estados que ora são republicanos, ora são democratas. É uma confusão realmente a eleição lá, né? Mas é isso. Tem o voto por voto, mas o que vale é a eleição indireta pelos delegados dos estados. Tudo bem? Beleza, obrigado. Nada. Então aí, ó, dos deputados, a gente tem uma divisão por população, né? Então, uma divisão populacional, e aí tem a tabelinha dos estados. Então, o Acre tem 8, o Alagoas 9, Amazonas 8, Amapá 8, Bahia 39, né? Bahia já é um estado com maior população, Ceará 22, o Distrito Federal 8, o Espírito Santo 10, Goiás 17, Maranhão 18, Minas 53, né? O eixo sul-sudeste com mais representantes, Mato Grosso 8, Mato Grosso do Sul 8, Mato Grosso 8, Pará 17, Paraíba 12, Pernambuco 25, Piauí 10, Paraná 30, Rio de Janeiro 46, Rio Grande do Norte 8, Rondônia 8, Roraima 8, Rio Grande do Sul 31, Santa Catarina 16, Sergipe 8 e São Paulo 70. Né? São Paulo é uma cidade, o estado mais populoso do país com mais deputados. Por fim, Tocantins 8 deputados, né? E para o Senado não tem diferença, são 3 senadores para cada estado. Aqui talvez um adendo também sobre alguns projetos de desmembramento de outros estados, o estado do Pará, que já teve um plebiscito para isso, para desmembrar o estado em outros 3 estados, porque o estado é muito grande, né? Um motivo seria, desmembrando o estado, a gente vai ter administrações mais perto dessas outras regiões, então, teoricamente, a administração pública seria mais eficiente, mas aí tem toda a questão do gasto, né? Dividindo um estado em 3, a gente vai ter o triplo do gasto, né? Com governador, com deputados estaduais, com deputados federais, mais senadores. Então, tem prós e contras aí em relação à desmembração dos estados, tá bom? Mas estão deputados populacional, de acordo com a população, e senadores, cada estado aí com 3 senadores. Pode passar, Ana. E aí, no Brasil, a gente tem 2 tipos de votação. A gente tem 2 sistemas de votação, né? Existe um sistema majoritário, que é o sistema de 50% mais um levou, né? Esse sistema majoritário, ele serve para os cargos executivos, né? Presidente da República, governadores e prefeitos. Então, essa eleição aqui no sistema majoritário, a gente tem mais que 50% dos votos, está eleito, né? Nessa eleição, a gente pode ter segundo turno, tá? No executivo, sistema majoritário, 50% mais um, podendo ter segundo turno. Já na votação do legislativo, tanto para senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, só tem um único turno, né? E aí a gente tem também um outro sistema, que é o sistema proporcional. É uma complicação, mas eu vou tentar explicar para vocês. Ele leva em consideração esse quociente eleitoral. O que é esse quociente eleitoral? A gente pega o número de votos válidos
e divide pelas vagas disponíveis para esses cargos, né? E aí eu vou mostrar os exemplos aqui para vocês no próximo slide. Então, coeficiente eleitoral, número de votos válidos dividido pelas vagas disponíveis. Pode passar aí, Ana. Como que fica, então? Quais partidos terão direito às vagas, né? Como que a gente define isso? Porque às vezes não é quem tem mais votos, ou às vezes a gente tem um cara que recebeu muitos votos, mas ele não foi eleito. Por que isso acontece, né? Por causa desse tal coeficiente eleitoral, né? Então a gente vai pegar o número de votos válidos dividido pelas vagas. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar que tem 200 mil votos válidos, né? Tirando brancos, nulos, são votos válidos para os candidatos. E 10 vagas, vamos supor, de vereador. Então a gente vai pegar o 200 mil dividido por 10, o quociente, né, eleitoral é de 20 mil. Ou seja, os partidos, os candidatos que assumirão, né, os partidos que assumirão as vagas, terão que atingir pelo menos 20 mil votos, né? Partido que teve menos de 20 mil votos não tem direito a assumir uma vaga, seja um vereador, seja deputado, seja senador, tá bom? Então tem que atingir esse coeficiente eleitoral mínimo. E aqui um outro adendo, a importância de ter candidaturas. Às vezes a gente está num período aí de não união, vamos dizer assim, da frente da esquerda ou da frente da direita, mas porque é muito importante ter candidaturas para os deputados, para os vereadores, para o partido ter um número mínimo de quociente eleitoral. Isso também vai determinar a verba das campanhas, que a gente vai falar mais para frente também, tá? Então, às vezes, mesmo o partido não tendo chances de ganhar, é importante ele ter o nome do candidato para atingir esse quociente eleitoral mínimo. Tudo bem? Então, os partidos que assumem, eles têm que ter pelo menos 20 mil votos aí, no caso desse exemplo, tá? É um exemplo de 200 mil votos válidos para 10 vagas. E quem são os candidatos que assumem, né? Porque aí a gente também tem quantas vagas cada partido vai assumir. Aí a gente tem o quociente partidário, ou seja, a gente vai pegar o número total de votos que o partido teve e dividir pelo aquele quociente eleitoral ali, que é o de 20 mil. E aí o exemplo que eu coloco, vamos supor que um partido teve 50 mil votos, né? A gente vai pegar esses 50 mil votos, dividir por 20 mil, que é o quociente eleitoral, isso vai dar uma margem de 2,5, né? Ou seja, esse partido vai assumir duas cadeiras na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, né? Por que não 2,5? Porque, né, é uma regra que isso é arredondado para baixo. Depois tem uma outra regra, porque vai sobrar cadeiras, né? Essas cadeiras vão ser redistribuídas de novo aos candidatos. Mas é isso, os partidos, eles assumem, se tiverem mais de 20 mil votos, nesse exemplo, e também a divisão das cadeiras não é quem ganhou mais votos, quem ganhou menos votos. A divisão das cadeiras é de acordo com esse quociente partidário aí. O número total de votos que o partido teve, dividido pelo quociente eleitoral. Nesse caso, o partido vai assumir 2 cadeiras. Tudo bem? Eu sei que é meio confuso, mas é isso aí. É a eleição brasileira. Eu tenho um videozinho que eu vou passar para vocês depois, lá no grupo, que mostra detalhadamente toda essa divisão aí, tá bom? Aí, então, quociente eleitoral e quociente partidário para ver o número de cadeiras e quais partidos vão assumir. Pode passar, Ana. Deixa eu só fazer um adendo, que eu estava também lendo sobre isso, é bem complexo mesmo a conta, é difícil de entender, né? Mas, inclusive, tem um lance que eles chamam dessa questão das cadeiras do efeito Tiririca, né? Porque quando o Tiririca foi eleito, ele recebeu muitos votos para o partido, então teve um monte de cara do partido dele que não tiveram voto, mas que entraram porque conseguiram cadeiras, e outros partidos que não conseguiram tantos votos não tiveram vaga na Câmara, né? Acho bem interessante lembrar esse caso também. Que é o puxador de votos, né? Ele acaba puxando muitos votos para o partido, consequentemente vai puxar vários candidatos para assumir a cadeira. Aí já são vocês, né? Bom, então, continuando, além, né, de toda
Agora a gente já sabe como que são eleitos os candidatos, e a gente precisa saber como que eles arrecadam impostos, como que cada nível aí da federação vai arrecadar impostos para executar os seus trabalhos, né? E aqui essa tabelinha mostra quais são os principais impostos que a gente paga e para quais entes que eles vão. Nem todo imposto que a gente paga vai para o governo federal. Alguns são prefeitura, alguns vão para o estado. E aqui está bem resumido, né? A gente tem, por exemplo, o IPI, que é sobre produtos industrializados, o imposto de renda, o imposto sobre importação de produtos estrangeiros e sobre operações financeiras, né? Importante aí para quem gosta de comprar pela internet. Agora teve um lance também recentemente de ter baixado o imposto para games, né? Esses impostos quem arrecada é o governo federal. O governo estadual vai arrecadar sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, né? Então, toda empresa prestadora de serviço paga esse imposto para o Estado, e também o IPVA, né? Todo mundo que tem carro tem que pagar o IPVA todo ano, e esse imposto também vai para o Estado. E o Estado também arrecada de repasses do governo federal, né? O governo federal repassa alguns recursos para os governos estaduais. E em nível municipal, a gente tem principalmente aí o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, né? Todo imóvel tem que pagar IPTU para a prefeitura. Também o Imposto sobre Serviços. Desculpa, eu falei ali do ICMS, que é toda empresa prestadora de serviço, não, todo comércio, tá? Todo comércio paga imposto para o Estado e toda empresa prestadora de serviços paga imposto para as prefeituras. E também o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, que você paga quando você compra um imóvel ou vende um imóvel, né? Então, percebam, essas questões do município, eles estão mais relacionados a coisas locais mesmo, né? O território local ali, o IPTU, o ITBI, né? Tudo sobre ali aquele território e os serviços que são disponíveis para aquele território ali, pequeno, municipal, também. As verbas das universidades vêm em ICMS, eu nem sei, Brian, eu não tenho certeza, mas se você está falando, eu acredito em você. E aqui em São Paulo é ICMS. As estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp, a verba dessas universidades, se eu não me engano, é 10% do ICMS que é repassado para as universidades estaduais em São Paulo. Então, pronto, respondido. E tem também a questão dos repasses, né? O governo estadual também repassa algumas verbas para os municípios, e tem também uma parte do imposto de renda e uma parte do IPVA, né? Respectivamente aí federal e estadual, que são repassados para os municípios também. E também verba referente a programas específicos de desenvolvimento e tal, que aí é repassado direto das outras instâncias para os municípios. E aí, cada escala administrativa dessas vai ter também algumas competências mais ou menos específicas. Tudo isso segundo a Constituição Federal. Algumas responsabilidades são mais de um ente federativo do que de outro. E aí, essa tabela é também um resumão, né? Por exemplo, em questão de saúde, o governo federal não tem responsabilidade direta sobre os serviços, mas ele organiza e financia o SUS, né? E aí o SUS, ele vai aparecer no estado na forma de atendimento para casos mais complexos, que são os hospitais regionais, por exemplo, né? A gente tem bastante aí hospital geral, hospital regional, geralmente eles são administrados pelo estado, assim como o Hospital das Clínicas aqui no estado de São Paulo, administrado pelo estado de São Paulo e pela USP. E em nível federal em nível municipal, vai ser o atendimento básico, que são os postinhos de saúde, as UBSs, né? Onde a gente vai fazer consulta, exames de rotina. Então, esse atendimento mais básico, mais cotidiano, fica aí para os municípios. Em questão de educação também, a gente tem os próprios níveis de ensino também, eles acompanham mais ou menos os níveis das esferas administrativas. Em nível federal, a gente tem a criação das políticas nacionais de educação, a regulação das instituições de ensino, a partir do MEC,
E também o oferecimento de ensino superior e ensino técnico. A gente tem também ensino superior em nível estadual, aqui no estado de São Paulo é super forte nisso, inclusive, e também em nível municipal. Alguns municípios também têm universidades associadas ao município. Mas isso não é uma regra, não quer dizer que todo município tem que ter, que todo estado tem que ter. Eles podem abraçar essas responsabilidades também, mas não é uma obrigatoriedade, digamos assim. No nível estadual fica aí a educação de ensino médio, né? Eu, por exemplo, estudei ensino fundamental em escola municipal, né? Aqui, como fala, no nível municipal a gente tem as creches, a educação infantil, e o ensino fundamental, a primeira parte do ensino fundamental. Eu mesma estudei ensino fundamental até, antes era a quinta série, né? Agora acho que é o sexto ano. Eu já estou perdida nisso, eu já estou velha. É isso mesmo, Ana. É sexto ano agora. Era em nível, estudei esses em escolas municipais, depois fui para a escola estadual para fazer o ensino médio, e também, né, a segunda parte do ensino fundamental, no meu caso, e aí o ensino superior já é outros 500, né? Bom, questão de segurança e justiça, a gente tem a nível federal as polícias federais, os presídios federais, a defesa nacional como um todo. Em nível estadual, polícia militar e polícia civil, o corpo de bombeiros, que eles também estão atrelados ao estado e não necessariamente aos municípios. E a nível municipal, a gente vai ter as guardas civis municipais, que cada município tem a sua guarda civil. E aí, questão de infraestrutura, que eu acho bem interessante também falar, e eu sempre gosto de dar um exemplo, mas eu vou chegar, em nível federal, a gente tem os grandes projetos de infraestrutura, como as rodovias interestaduais, as BRs, né, da vida aí, os aeroportos internacionais também, ferrovias, tudo isso que cruza limites de estado, tudo que é de infraestrutura que não é restrita ao território de um estado, acaba ficando a cargo da federação. A nível estadual, as rodovias que ligam cidades, né? Vai ser tudo que não fica dentro do território do município, vai ser, mas fica dentro do território do estado, vai ser de competência estadual. E a nível municipal, a gente tem aí saneamento básico, isso tudo são responsabilidades do município. O saneamento básico, a iluminação pública, asfaltamento de ruas, as rodovias municipais, né, as vias ali dentro do município, espaços públicos, e a mobilidade urbana, transporte coletivo é de responsabilidade dos municípios. Mas aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma particularidade. O saneamento básico da maior parte dos municípios do estado, não sei ainda hoje se é a maior parte, mas pelo menos para a cidade de São Paulo, aqui no caso de Osasco, já que a gente tem bastante osasquense também, ele fica sob a responsabilidade da Sabesp, que é um órgão, uma empresa estadual. Por que isso é responsabilidade dos municípios? Porque o estado de São Paulo, né, criou a Companhia de Saneamento Básico, e ela entra com convênios junto aos municípios. Os municípios podem aderir à Sabesp, digamos assim, e permitir que a Sabesp, sendo uma estatal, faça a gestão do saneamento básico daquele município. É diferente, por exemplo, para Guarulhos, que tem uma empresa municipal própria para gerir o saneamento básico da cidade. Então, no caso da Sabesp, né, nos municípios em que a gente tem Sabesp, ela é uma empresa estadual, mas que os municípios, por conveniência, preferiram que a Sabesp administrasse o saneamento básico deles ali. Tá? Existia um plano de que a Sabesp administrasse o saneamento do estado inteiro, mas nem todos os municípios querem fazer convênio com a Sabesp. Não é uma terceirização, na verdade é um convênio mesmo, né? Guarulhos agora está com a Sabesp, eu nem sabia, eu falando bobagem. Na verdade, não é uma terceirização, é um contrato mesmo. Olha só, vem cá, cuida aqui do nosso saneamento básico. Existem contrapartidas, com certeza, não sei dizer com muita propriedade quais são essas contrapartidas, mas é uma forma também que o Estado tem de garantir que todos os municípios terão saneamento básico.
beleza? E também, né, o caso do metrô e da CPTM, que são também empresas do Estado de São Paulo, ligadas ao governo estadual, mas que executam serviços de mobilidade urbana na cidade de São Paulo, né, e no caso da CPTM, nos outros municípios da região metropolitana. Então, isso é importante, às vezes, para a gente pensar que, às vezes, tem prefeito que promete estação de metrô, mas depende só da prefeitura, né, fazer estação de metrô, ou depende também do governo estadual. São coisas sempre que a gente tem que pensar. É por isso que é importante a gente saber os serviços que a gente usa, quem provê aqueles serviços, para a gente saber a quem cobrar, né? E aí outros, né, no geral, outras competências em geral, e aí para nível municipal, que vai ser o nosso foco aqui para eleições municipais, a gente tem o planejamento urbano, recolhimento de lixo e reciclagem, que entra também, de certa forma, em saneamento, né, a limpeza urbana, varrição de rua, essas coisas, gestão do trânsito e o transporte público urbano, né, de novo, sempre coisas que são muito restritas àquele pequeno território ali, coisas que são bastante locais. E aqui, né, só para demonstrar, não vou ler tudo, mas tudo isso está meio que definido na Constituição Federal, inclusive os cargos legislativos, executivos e tal. Então, né, super recomendo sempre dar uma olhadinha na Constituição Federal, bem importante a gente conhecer essa legislação tão importante, né? E aí, a gente está falando ao longo disso ao longo da aula toda, mas tem lá definidinho quais que são as competências do município de acordo com a Constituição Federal também, beleza? Bom, e agora vamos entrando mais especificamente na questão das eleições municipais. Então, como eu já disse lá atrás, as eleições municipais a gente só volta para 2 cargos, que são os prefeitos e os vereadores. Os prefeitos representando o executivo e os vereadores representando o legislativo. Prefeito a gente só vota em um, ele é eleito naquele sistema majoritário que o Lucas já explicou, e ele é eleito em 1 ou 2 turnos. Se o município vai ter primeiro e segundo turno, ou se vai ter um turno só, vai depender da quantidade de habitantes daquele município. Se ele tiver até 200 mil habitantes, os prefeitos são eleitos em um turno só. Se tiver mais de 200 mil habitantes, aí existe a possibilidade de segundo turno, se nenhum dos candidatos conseguir a maioria absoluta dos votos, que é o 51%. E os vereadores, o número de vereadores, também de acordo com a Constituição, ele vai variar de acordo com a quantidade de habitantes do município, sendo um mínimo de 9 vereadores para municípios de até 15 mil habitantes e um máximo de 55 vereadores para municípios com mais de 8 milhões de habitantes, que é o caso da cidade de São Paulo, e acho que depois de São Paulo, talvez o Rio de Janeiro só, que tem essa quantidade de habitantes todo para ter 55 vereadores, né? No caso de Osasco, aí Osasquenses, a gente tem 700 mil habitantes, a gente tem mais ou menos uns 21 cadeiras de vereador na Câmara Municipal. Eles são eleitos nesse sistema proporcional, que o Lucas já falou a respeito também, e em um turno, como o Lucas também já bem disse. Então, o prefeito, o que faz um prefeito, né? O prefeito, ele é o chefe do poder executivo do município, ele tem o poder de instituir secretarias e coordenar o trabalho dessas secretarias, inclusive definir quem vão ser os secretários, que vão ser, assim como os ministros, né, em nível federal, são, como que eu posso explicar o que são secretarias? São entidades dentro da prefeitura que vão ajudar o prefeito a coordenar questões específicas. A gente tem, por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Educação, Secretaria... As pastas, né? As pastas, isso, boa, Lucas, essa palavra que eu estava procurando. E cada secretaria vai focar num tipo específico de serviços, de atividades e tal, e o prefeito coordena todas elas. O prefeito também tem que executar as leis que são instituídas pela Câmara, mas ele também pode propor leis que vão ser votadas pela Câmara.
assim como ele pode sancionar ou vetar propostas das câmaras dos vereadores. Então, a questão legislativa aí anda sempre junto. Não é só o vereador não cria lei sozinho sem o prefeito ficar sabendo, assim como o prefeito não cria leis sem a Câmara dos Vereadores ficar sabendo, né? Existe um sistema mesmo aí. O prefeito também pode buscar apoio político nas outras esferas de governo para captar mais recursos para o município e, com isso, fazer mais obras, melhorar a infraestrutura, né? Tudo isso. Ele também administra a cobrança de impostos e taxas que vão custear esses serviços e obras públicas. E esses serviços aí que o prefeito vai administrar e custear e tudo, são principalmente esses de limpeza e iluminação pública, o transporte urbano, as ambulâncias, o serviço de saúde municipal, as UBSs, né, a educação infantil, né, principalmente creches. Toda eleição de prefeito tem gente pedindo mais creche, né, nunca vi um município em que as pessoas não pedissem mais creches, né, e a guarda municipal. E também ele vai ter que administrar esses recursos para conseguir pagar todo mundo, pagar todos os servidores públicos, todo mundo que trabalha na prefeitura, ajudando ele a administrar. Também os professores das escolas municipais, os funcionários do sistema de saúde, médicos, enfermeiros, todos eles. Então, o prefeito vai administrar também os recursos que vão pagar todo esse pessoal. E ele também vai administrar a execução dos serviços e obras, né? Obras de infraestrutura, obras de construção de novas escolas, de um terminal de ônibus, tudo isso que é competência do município, como a gente já viu até agora. Gostaram dos prefeitinhos? Eu sempre lembro dessas referências de prefeitos. E a Câmara dos Vereadores tem como competência representar os interesses da população perante o poder público, e aí como que eles representam e fazem valer os interesses da população através das leis, né? Através da legislação. Eles vão fiscalizar também as ações do prefeito, inclusive as questões orçamentárias, para ver se o prefeito está fazendo tudo direitinho, se não está desviando dinheiro, se está pagando todo mundo, se o dinheiro está sendo bem aplicado, né? Para as obras e serviços públicos, tudo isso. E eles também vão legislar sobre assuntos de interesse local. Por exemplo, eles podem aprovar documentos orçamentários, né? Como que o município vai gastar o que arrecadou. Podem mudar ou criar ou extinguir tributos municipais, né? Tributos e impostos diversos. Eles podem deliberar sobre divisões do território municipal, como, por exemplo, criar a divisão do município em subprefeituras, em distritos, em bairros, em territórios menores para melhor administração. Eles também podem propor essa administração dos territórios. Eles podem sugerir nomes de ruas e avenidas, e aqui em Osasco, inclusive, a gente fala muito que tem muito vereador que só sabe fazer isso, dar nome, homenagear e dar nome para a rua. Eles também podem deliberar sobre regras de uso e ocupação do solo, plano diretor, né, zoneamento urbano como um todo, e estabelecer ações para preservar a memória do município, memória, cultura, né, tem bastante disso também. Eu costumo ler o diário oficial do município, sempre que eu posso, e volta e meia eu vejo uma homenagem a pessoas importantes na história da cidade, eles também podem deliberar sobre isso. E aí a questão das promessas falsas ou não, né? O que um candidato a vereador pode prometer ou não. E assim, por que eu foquei aqui no vereador? Porque às vezes a gente pensa muito em escolher um prefeito, mas a gente escolhe qualquer cara para vereador, a gente não pensa muito em qual vereador a gente vai escolher. Ou então a gente escolhe uns caras que fazem umas promessas mirabolantes que às vezes nem são competência de um vereador. Então, né, trouxe essa tabelinha para mostrar para vocês. O que um candidato a vereador pode prometer? Legal, prometeu, ele consegue cumprir se ele quiser. Fazer mudança na lei orgânica do município, propor criações de novos tributos ou extinção de tributos, fazer mudanças importantes nas leis do município, e aí é um exemplo relacionado à educação, mas também pode ser relacionada à mobilidade, todas aquelas competências do município, né, a Guarda Civil e tal, e criar leis específicas para regulamentar políticas diversas.
ações que o prefeito pode planejar, e eles podem criar leis que vão regulamentar como que essas ações vão ser efetuadas, né? Digamos assim, a confusão de verbos aí. Mas o que um candidato a vereador não deveria prometer, porque não é competência dele. Terminar uma obra de uma rua, terminar uma obra de uma escola, melhorar o serviço de coleta de lixo do município, implantar uma escola em tempo integral. Tudo isso são competências do executivo e não do legislativo. Quem deveria prometer essas coisas é um prefeito, não um vereador, né? Então é bom a gente ficar esperto com essas coisas. Por exemplo, também aumentar o número de vagas na rede de educação, aumentar o número de creches. Isso não é competência direta dos vereadores, então eles não deveriam prometer essas coisas. Criar centros de artes, reforçar policiamento ou construir qualquer coisa, né? Não compete ao legislativo construir as obras e serviços. Isso compete ao executivo, aos prefeitos. Beleza? Posso falar? Tá bom, né? Pode, claro. Daí a importância do que a Ana disse, da gente eleger vereadores que estão atrelados com o prefeito, né? Não dá para votar no prefeito de um partido e votar num vereador que é oposição ao partido do prefeito, né? Porque um tem que ajudar o outro. O prefeito vai votar as leis do vereador, o vereador vai passar ou não as demandas do prefeito, então é importante a gente ter essa relação, né? No Brasil a gente tem um sistema partidário, né? A gente confunde às vezes muito com um sistema personalista. A gente acaba votando na pessoa e não no partido, e é muito, muito legal tentar inverter essa lógica. É muito legal tentar pensar no partido, o que o partido tem como proposta, e aí ver o candidato a prefeito desse partido, os candidatos a vereador desse partido, e tentar votar conjunto, votar num blocão, né? Então aí fiquem ligados para não comer bola, né? Votar num prefeito e votar num vereador, nada a ver com o prefeito que você votou. Tanto porque tem aquele sistema, o sistema de eleição do legislativo é aquele em que é o partido que vai, o número de votos do partido que vai definir quantas cadeiras aquele partido vai ter e se o vereador vai conseguir entrar ou não. Então é muito importante pensar no partido mesmo. Inclusive esse sistema, que agora me fugiu o nome específico dele, me ajuda, Lucas? O nome... não é misto. Eu esqueci também, você acredita? Eu acredito. Dá um branco, né? Dá um branco. Você sabe de qual que a gente está falando? Ele participativo. Isso. Participativo. Isso mesmo. Proporcional. Inclusive, ele foi pensado para ser dessa forma para dar algum poder aos partidos, porque os partidos, eles geralmente têm bandeiras específicas, né? Eles giram em torno de causas específicas. Pelo menos era essa a ideia inicialmente. E aí esse sistema foi pensado justamente para que o partido tenha uma posição dentro da Câmara representando um grupo, representando interesses de determinadas bandeiras e tal. Daí que vem bancada ruralista, bancada cristã, bancada não sei o que, lá na Câmara Federal. Beleza? O Lucas vai falar alguma coisa? Não. Tudo bem. Só liguei sem querer. Então, passando a bola para a Bruna, para falar um pouquinho aí dos candidatos. Bruna. Gente, vocês me escutam? Só para ter certeza? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Gente, a internet aqui oscilou, me desculpa, eu perdi a última parte do que vocês disseram. Pode falar dos candidatos, Bru. Ai, justíssimo. Gente, me perdoem, eu vou só dar um oi. Oi, gente, tudo bem? Só que eu vou ficar com a câmera desligada, porque fato é que a minha internet está oscilando, beleza? Então, eu vou fazer aqui minha apresentação, mas olá, tá? Eu tô aqui com vocês. Então, vou só fechar por conta da internet, tá? Qualquer coisa, se acontecer algum problema, vocês me mandam, Lucas ou Ana, uma mensagem no celular, que aí qualquer coisa eu vejo se tá funcionando ou não. Enfim, eu tento entrar pelo celular mesmo, tá bom? Beleza. Pode deixar.
Obrigada, gente. Bom, eu estava aqui, então, ouvindo vocês, fazendo várias anotações, assim, sabe? É sempre bom dar aula com outros colegas, porque é uma outra perspectiva, né, de abordagem, e eu sempre aprendo muito, assim. Acho que pegando o gancho do que vocês estavam falando antes da minha internet desaparecer aqui, vocês estavam comentando a importância da lógica, né, da gente votar num candidato para prefeito e pensar justamente no voto do vereador, considerando que esses dois os dois poderes aí envolvidos, né, o executivo e o legislativo, precisam estar em diálogo para que a gente tenha uma situação de governabilidade, né, porque senão o fato é que nenhuma e nem outra instância, quando elas não dialogam, a gente vai ter um problema, né, justamente de projetos que não vão conseguir ser aprovados e provavelmente isso vai desaguar numa crise política, né. Partindo desse pressuposto, gente, antes de eu fazer aqui um estudo de caso, eu estava justamente hoje, né, nós estávamos conversando aqui, montando a aula, e estava aqui pensando que muitos de nós, né, eu inclusive não moro em São Paulo, mas peguei aqui a Prefeitura de São Paulo como um estudo de caso, para justamente tentar discutir com vocês estratégias, né, estratégias de, beleza, eu estou vendo toda essa estrutura, que é super importante de ser conhecida, o nosso sistema de voto, ele é bastante complexo mesmo, né, como a Ana e o Lucas demonstraram, mas fato é, gente, que existem caminhos para que a gente consiga fazer essa escolha, e eu estou aqui, né, nesse momento da nossa aula, para pensar com vocês estratégias. Eu, sendo munícipe de São Paulo, aqui no caso trouxe os 4 principais candidatos para conversar um pouquinho com vocês sobre a trajetória e mais ou menos como, né, como que a gente pode pensar as propostas dessas pessoas, né, para a prefeitura aqui de São Paulo, mas fato é que as estratégias que eu pretendo discutir aqui com vocês podem ser aplicadas em outras cidades também. Esse mesmo percurso que eu vou percorrer aqui com vocês para conversar sobre a prefeitura de São Paulo, eu vou fazer para pensar o meu candidato aqui na minha cidade, né, eu moro em Carapicuíba, sou vizinha da galera aqui de Osasco, e estou aqui também fazendo o mesmo percurso para pensar quem que eu vou votar para prefeito e quem que eu vou votar para vereador. Só antes da gente chegar nesse ponto, queria conversar aqui com vocês sobre a importância dessas eleições, assim. A gente tem eleições no Brasil a cada 2 anos, né, como a Ana bem mostrou no começo, a gente tem as eleições presidenciais, ou também conhecidas como eleições gerais, né, em que a gente tem uma gama bem grande de candidatos, de cargos, na verdade, que a gente está elegendo. No caso das eleições municipais, a gente tem 2 pessoas, né, o prefeito e o vereador que a gente está pensando. Mas o fato de nós termos menos pessoas para eleger não significa que essas eleições sejam menos importantes, ao contrário, né, quando a gente está pensando aqui o município, é bem importante que a gente considere o município como um microcosmo da vida política mesmo, né, todos nós aqui estamos pensando, quando pensamos ou município de São Paulo, ou Osasco, ou Guarulhos, ou Carapicuíba, ou enfim, qualquer município da Grande São Paulo, ou qualquer município dos 5.570, né, municípios brasileiros, a gente está pensando num microcosmo mesmo, e de uma política que ela é muito próxima de nós. Quando a gente está diante de uma eleição municipal, a gente pode pensar realmente aqui nas pessoas que vão definir políticas que estão ali realmente no nosso cotidiano, né, como a Ana demonstrou aqui, a gente está pensando saneamento básico, a gente está pensando quais esferas da educação vão estar muito próximas da gente ali, a gente está pensando de uma política realmente muito próxima a nós, então essas eleições, elas são muito importantes também, mesmo que a gente esteja aqui pensando em 2 cargos elegíveis, né? E pensando na importância dessas eleições, acho que uma coisa bastante relevante de nós considerarmos também é justamente a importância da democracia e do governo representativo no contexto histórico que nós estamos, né? Como vocês bem sabem, Bruno é daqui da história, né? Então eu acabo puxando um pouco a sardinha aqui para pensar a história política, mas sem sombra de dúvidas é muito importante que a gente valorize esse espaço como um espaço nosso também, né? De uma participação nossa, mesmo que todos nós aqui estejamos vivendo numa atmosfera de crise de representação, né, estamos aqui pensando justamente, será que essas pessoas em que a gente está votando, né, em que a gente vai votar, considerando que as eleições são obrigatórias, né, e quando a gente não vota, a gente tem que pelo menos justificar para ficar aqui de acordo com a justiça eleitoral. Será que essas pessoas, de fato, elas me representam, né? A crise de representação seria isso. Será que a gente se sente representado por esses candidatos ou a gente não se sente? E muitas vezes é legítimo, né? A gente se vê diante de uma crise de representação. Mas fato é, gente, que por mais
complexo e por mais difícil que seja a gente pensar esse critério de representação, ainda assim, encarar como uma participação política nossa é bastante importante, né, num momento em que muitas vezes a democracia ela é atacada, né, quando a gente está aqui conversando sobre o Brasil, sobre a atmosfera mundial mesmo. E pensando nesse sentido, eu queria conversar com vocês rapidamente sobre o conceito mesmo de governo representativo, né. Nós estamos aqui diante de uma crise, vivemos muitas vezes uma crise de representação, mas o nosso sistema de representação no sentido eletivo, né, no sentido da pessoa que a gente elege ser o nosso representante, é legal que a gente pense a eleição justamente como pilar desse sistema de representação. Justamente é uma das premissas do governo representativo as eleições periódicas. Então, o convite que nos é feito a cada 2 anos é justamente aqui de participarmos desse processo de decisão, cujo pilar é o processo eleitoral. Então, nós temos isso, e nós temos também todos os outros critérios, como liberdade de imprensa, por exemplo, liberdade de expressão, ela é uma premissa do governo representativo também, a possibilidade da gente estar aqui tendo uma aula sobre isso, é bastante chave, né, bastante importante para a gente considerar. As decisões dentro desse sistema, elas são tomadas mediante debate, ou deveriam ser tomadas mediante debate, justamente porque na ausência de um governo representativo, na ausência de uma democracia, gente, as decisões são tomadas no âmbito do autoritarismo. Então, o que nós temos aqui é sim um momento para que a gente reflita, né, se estamos ou não sendo representados por essas figuras, mas é sim um espaço a ser defendido, porque a contrapartida disso normalmente é um estado de muita autoridade. E nesse estado de autoridade, as decisões não podem ser tomadas mediante debate. Então, o que nós temos, apesar de todos os problemas que nós possamos verificar, é sim um espaço que precisa ser também defendido, beleza? Então, começo a minha fala pensando isso, e trato aqui, né, a Prefeitura de São Paulo, de fato, como um estudo de caso, considerando o quê? Estamos diante disso, né, dia 15 de novembro, vamos estar todos nós diante aqui das urnas. O que fazer, né? Se estamos aqui muitas vezes sendo afetados por essa crise de representação, como é que eu faço, né? O que eu faço? E aqui, considerando o caso da Prefeitura de São Paulo, eu trouxe primeiro aqui os 4 principais candidatos. Nós temos vários candidatos à Prefeitura de São Paulo, e aqui vocês podem pensar a cidade de vocês também. Quem que está saindo, né, para candidato ou candidata no município que vocês vivem? A premissa, a linhagem de pensamento, ela pode ser a mesma, considerando naturalmente aqui outras figuras, porque estaríamos tratando de outros municípios, né? Mas a primeira coisa, gente, é realmente ver, né? Parece simples, mas não, porque são tantos candidatos que às vezes a gente se perde nisso. Eu trouxe aqui só 4, porque são os 4 que possivelmente estarão de fato disputando o cargo, efetivamente. Os outros que estão concorrendo não estão sendo representados nas intenções de voto com tantas intenções, não é possível que eles não alcancem, de fato, o cargo a prefeito. Foi por isso que eles não estão aqui, mas eles não são menos importantes, beleza? Isso é importante de considerar também. Estou aqui considerando o primeiro caso do Bruno Covas. A primeira coisa que vocês podem pensar é isso. Quem está saindo para candidato? Esse é o primeiro passo. Depois dessa pessoa está saindo para candidato, ela está saindo por qual partido? Como a Ana e o Lucas aqui bem apontaram, nós estamos aqui dentro de um sistema partidário, vivemos num regime democrático em que as opiniões políticas, elas podem justamente ser manifestadas em partidos. E aqui no caso do Bruno Covas, ele está saindo pelo Partido da Social Democracia Brasileira, também conhecido como PSDB. O que ele fez da vida dele? Qual que é a trajetória dele? Bom, ele é advogado e ele é economista, né? Ambos aqui cursos que foram efetivados aqui em São Paulo mesmo. Bruno Covas vem da família Covas, então muito da campanha dele também é feita em referência ao avô dele, o Mário Covas, e aqui é bem importante que ele recobra, né, o discurso do Bruno Covas é muito esse resgate da própria família Covas, da figura do avô e afins. Então, isso pode acontecer na cidade que vocês vivem também. Quem está saindo para prefeito é uma família consolidada? É uma família que está está disputando cargos há muitas gerações, e se sim, quais foram as pautas defendidas por essa família até então? Como foi a trajetória? Qual foi o percurso dessas famílias? Isso é muito comum no Brasil, né? Ter famílias ali disputando, principalmente as prefeituras. Então, isso é bem importante de vocês observarem em qualquer cidade que vocês estejam aqui, justamente votando, seja Osasco, seja Carapicuíba, seja São Paulo, seja Guarulhos, seja qualquer cidade. Quem que é essa figura? Vem de uma família tradicional ligada
Política ou não, isso faz diferença também. Em relação à trajetória política, como foi a trajetória política dessa pessoa? Isso é bem importante que vocês considerem em qualquer município também. Essa pessoa já teve cargos eletivos ou não? Essa pessoa simplesmente apareceu? Porque pode acontecer, tem acontecido bastante na história mundial, figuras que não tinham trajetória política e, de repente, saem para cargos de alto executivo, como, por exemplo, o cargo de presidente. É importante que vocês considerem, essa pessoa brotou do nada ou ela vem de uma trajetória? Aqui, quando eu falo brotou do nada, eu não estou colocando nenhum critério de valor. Não é nem positivo, nem negativo. É simplesmente um convite para que vocês pensem sobre isso. Da onde vem essa pessoa? O que ela já fez na vida dela? No caso aqui do Bruno Covas, primeiro ele foi deputado estadual, em 2006. Em 2006, ele foi aqui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele foi elaborador do projeto de lei em relação à responsabilidade administrativa, que proíbe a paralisação de obras e programas em mudanças de gestão. Isso aqui é uma coisa importante de ser considerada. Em relação à cultura, ele foi autor da lei que instituiu a virada cultural em todas as regiões do estado. E em 2011, ele se tornou secretário do Meio Ambiente no governo do Geraldo Alckmin. Então, essa foi, e atualmente, né, é o prefeito da cidade de São Paulo. Então, isso aqui é bastante importante da gente conhecer em relação a ele, né? Ana, você pode passar para mim, por gentileza? Em relação a um outro candidato que também está aqui sendo apontado nas pesquisas de intenção de voto como uma figura que pode chegar até a prefeitura de São Paulo. No caso aqui, nós temos Celso Russomano, que está aqui tentando se eleger pelo Republicanos. Ele é jornalista e bacharel em Direito, e ele tem uma trajetória política bastante extensa no âmbito do Legislativo. Ele foi deputado federal ao longo de todos esses períodos que eu estou aqui mostrando para vocês, de 1995 a 1999, de 1999 a 2003, de 2003 a 2007, de 2007 a 2011, de 2015 a 2019, de 2019 a 2023. Então, e é interessante pensar sobre a trajetória dele. Vejam só, ele esteve em vários partidos. Isso aqui também precisa ser considerado. A figura que vocês estão avaliando em qualquer das cidades que vocês habitem é uma figura que sempre esteve no mesmo partido, ou seja, sempre esteve aliado a um grupo específico de pessoas que está ali pensando o Estado e as ações do Estado, ou uma pessoa que sempre trocou de partido. Isso aqui faz diferença também. Por quê? Na medida que é uma pessoa que está sempre dentro do mesmo partido, ela está seguindo, considerando que no século XX os partidos têm organicidade, ou seja, eles têm um programa específico ali a ser defendido, isso significa que essa pessoa concordou com essa trajetória partidária. Quando a pessoa troca, em alguma medida, ela também está trocando a sua própria posição em relação ao modo como ela interpreta o Estado e as ações do Estado. Isso não significa nem uma coisa ruim, nem uma coisa boa, depende de como vocês estão pensando esse partido, beleza? Ana, pode passar também aqui. Quando a gente está pensando também um outro candidato que está sendo apontado aqui pelas intenções de voto, a gente pode pensar no Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, que é aqui representante, né, do Partido Socialismo e Liberdade, ou PSOL. Quem que é o Guilherme Boulos? Ele é filósofo e ele é mestre em psiquiatria. Em relação à trajetória política, é interessante de pensar a participação dele em movimentos sociais, beleza? Ele é coordenador do MTST, ou seja, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e ele é coordenador da Frente Povo Sem Medo. Isso aqui é interessante da gente considerar, gente, pensando na trajetória dos próprios partidos brasileiros. Nós passamos por um período ditatorial, que vai de 1964 até 1985, e foi somente em 1982 que o pluripartidarismo ele foi permitido no Brasil. Então, no período ditatorial, nós tínhamos aqui dois partidos, né? O Arena e o MDB, que são dois partidos aqui ligados ao nosso período ditatorial. Período ditatorial, portanto, que fere o conceito que eu iniciei aqui conversando com vocês, que é o de governo representativo. Dentro de uma ditadura, não há democracia, portanto, não há possibilidade da gente ter uma série de partidos. No caso brasileiro, nós tivemos dois no período ditatorial. Na medida que esse regime ditatorial, nós vamos passando por um processo de reabertura política lento, seguro e gradual, o pluripartidarismo foi permitido, né, novamente aqui para nós brasileiros em 1982. Então, boa parte dos partidos que a gente vê hoje na arena política, o PSDB, o PT, o próprio PSOL e afins, surgiram pós, então, 1982, na maior parte dos casos. E o que é interessante da gente considerar, são partidos jovens.
Isso é bem importante. É bem importante da gente pensar o quanto a nossa democracia brasileira, ela é jovem, pós-período ditatorial. A gente está falando da década de 80. O próprio Guilherme Boulos nasceu em 1982, ano que o pluripartidarismo voltou à tona no Brasil. Então, pensem, de fato, quais são os desafios que todos nós temos aqui na própria consolidação desse período, dessa democracia, considerando a própria juventude dela. Então, quando vocês estiverem aqui estudando os partidos que podem ser, né, que são justamente o veículo pelo qual o candidato está sendo apontado, né, está tentando sair por esse partido, é importante que vocês pensem qual a origem desse partido. No caso aqui do PSDB, do PT e afins e outros partidos, estou falando do PSDB e do PT, mas a gente podia pôr o PSOL e qualquer outro, é interessante que vocês pensem como que esses partidos, eles interpretam a própria estrutura que você, Ana, e você, Lucas, apontaram. Como é que eles estão pensando que esses gastos públicos, eles têm que ser feitos? Eles têm que, principalmente aqui, todas as atmosferas que a gente for pensar, saúde, educação, transporte e afins. Como é que justamente esse partido está pensando que os gastos em relação a cada uma dessas pautas precisa ser executado? Esses partidos estão pensando aqui em parcerias público-privada, esses partidos estão pensando que o Estado tem que arcar com todos esses gastos. Como é que justamente na fala desses candidatos essas coisas aparecem? Porque isso é uma estratégia também. É uma estratégia para vocês perceberem se o partido pelo qual a pessoa está saindo condiz, né, com o que você acredita que o Estado tem que arcar, ou o que ele não tem que arcar. Isso é bem importante de considerar também. Ana, pode passar, por gentileza. Bom, um outro candidato, né, um dos 4, né, coloquei 5 ali, um dos 5 candidatos principais, tem um erro aqui, gente, eu coloquei 4, mas na verdade são 5 candidatos que Bruna está aqui falando. Nós temos o Márcio França, que está aqui saindo pelo Partido Socialista Brasileiro, ou PSD. Ele é advogado. Em relação à trajetória política, ele foi deputado federal entre 2007 e 2011, ele foi deputado federal entre 2011 e 2015, e ele assumiu o governo do estado de São Paulo após a renúncia do Geraldo Alckmin em 2018. Então, isso também são dados que precisam ser considerados quando a gente está pensando na figura do Márcio França. Pode passar aqui, Ana. Quando a gente está considerando o próprio candidato do PT, no caso aqui o Gilmar Tato, né, que está saindo, é do Partido dos Trabalhadores. Ele é doutorando em Engenharia Elétrica e ele é formado em História. Ele foi deputado federal entre 2007 e 2011, ele foi deputado federal entre 2011 e 2015, e agora também está disputando a prefeitura da cidade de São Paulo. A gente está tendo uma tendência, gente, pegando o gancho do que eu estava falando dos partidos, uma tendência desde 2018 de um encolhimento desses partidos maiores, que normalmente a gente vê na cena política brasileira, né? Um encolhimento do PSDB, um encolhimento do PT e o surgimento de outros partidos que estão tomando conta da arena política brasileira, e é uma tendência que a gente vê se intensificando. Vamos ver se o pleito agora, né, dia 15 de novembro, vai permanecer nessa tendência, né, de uma queda desses partidos maiores ou não. Mas é importante da gente pensar também a pauta partidária. Pode passar, Ana, por gentileza. Bom, em relação à Prefeitura de São Paulo, é interessante que a gente considere que no ano de 2008, foi posta em vigor a lei orgânica do município, que obriga o prefeito a apresentar um programa de metas para São Paulo e indicar semestralmente os indicadores de execução. Isso aqui é bem importante, gente, porque as eleições, na medida que elas são periódicas, né, a gente tem, então, a eleição pode ser interpretada aqui, por conta da sua periodicidade, como uma oportunidade da gente verificar se aquela pessoa em que a gente votou para o executivo e para o legislativo, se aquela pessoa de fato cumpriu aquilo que ela se propôs a fazer, justamente nesse momento eleitoral. Então, é daqui que é bem importante isso, né, esses indicadores semestrais, porque justamente permite que a gente cheque. E checa se aquela pessoa que há um tempo atrás prometeu pautas em relação à saúde e assistência social, se aquelas pautas foram cumpridas, se as pautas em relação à educação e cultura foram cumpridas, se as pautas em relação ao emprego foram cumpridas, em relação aos transportes, em relação à segurança, em relação ao meio ambiente, em relação à habitação e afins. Isso é uma responsabilidade nossa também. Checar se esses candidatos em quem a gente está aqui apostando, se eles de fato estão durante aquele mandato de 4 anos, se eles de fato estão cumprindo aquilo que eles se propuseram a fazer. E esse ano a gente tem aqui eleições muito atípicas, porque nós estamos aqui pensando justamente um contexto de pandemia. Pandemia que assolou o mundo,
E estamos vivendo ela ainda, ela não foi finalizada, nós não temos uma vacina ainda, né, contra o coronavírus, e aqui é bem importante que vocês pesem também como foi que esses candidatos que já estavam, agora candidatos, mas que já estavam aqui no governo, como é que eles se portaram em relação à pandemia? Eles levaram em consideração que se tratava realmente de um problema de saúde pública, e eles levaram a ciência em consideração? Levar a ciência em consideração aqui seria justamente pensar, eles estão. Então, Brian, que eu saiba, em relação à lei orgânica, sim. Mas é importante que a gente pense que o próprio TSE, eu vou mostrar no próximo slide, ele organizou justamente aqui uma consulta, um próprio site onde cada um de nós pode consultar por município as principais pautas defendidas por cada candidato. Isso é bem legal também, beleza? Eu já vou mostrar essa possibilidade. Mas a lei orgânica é muito própria da cidade de São Paulo, até onde eu sei, tá bom? Mas tem como a gente checar. Tem ou deveria ter, né? Eu não sei se o Caracas tem. Você sabe se o Osasco tem, Ana? Eu não sei se Caracas tem, sendo bem honesta. Osasco eu sei que tem sim. Ah, legal. É bom saber disso. É bom saber que eu não tinha certeza. Bom, em relação a isso, o que é importante de pensar é justamente o quanto a prefeitura, né, ela assumiu essa relevância. A própria suspensão, né, a própria suspensão de aulas, por exemplo, muito se deu aqui dentro das nossas prefeituras, o fechamento do comércio ou o não fechamento do comércio, isso se deu em relação às prefeituras, então é importante checar. Essa galera está interpretando como isso? Está interpretando, pensando aqui as medidas em relação à ciência ou não? Então, pensando no isolamento social como um fato que, por mais que afetasse a economia, ainda assim era uma forma de manter as pessoas seguras, como é que isso foi pensado? É um fator muito relevante para a gente pensar a prefeitura nesse contexto. E eu trouxe essas pautas aqui, nesses 7 pontos: saúde, assistência social, educação, cultura, emprego, transporte, segurança, meio ambiente e habitação, não por acaso. Não é um acaso, gente, porque se a gente está pensando e interpretando as prefeituras de São Paulo justamente como um microcosmo do mundo político, né, justamente pela proximidade territorial que o município tem de nós, não são pautas aleatórias. Se a gente está pensando na saúde e está pensando que a gente precisa de uma unidade básica de saúde e isso é custeado pelo município, como é que o nosso prefeito está pensando nas UBSs? Como é que em relação à educação, considerando que o município vai aqui ser responsável principalmente pela educação infantil e a primeira etapa do ensino fundamental, como é que isso está sendo pensado? Em relação à cultura, esse prefeito, esse vereador, essas pessoas, como que na nossa cidade esses eventos estão sendo pensados, né? Em relação ao emprego, considerando aqui que seria bastante interessante que todos nós trabalhássemos dentro do microcosmo, né, da nossa própria cidade, pensando justamente a dificuldade de transporte. É possível trabalhar nas nossas cidades? Ou a nossa cidade, ela produz o quê? Ela produz alguma coisa ou não? Ela é uma cidade dormitório? A gente considera Carapicuíba, por exemplo, que é um microcosmo onde eu vivo, como uma cidade dormitório. A maior parte dos habitantes de Carapicuíba tem que ir para outros espaços, né? Tem que ir para outros espaços trabalhar. Então, como que é o emprego na cidade de vocês? Como que o prefeito, o vereador e afins, como que esse poder está sendo pensado dentro do município, né? Em relação ao transporte, nós aqui que fomos ou já tivemos que utilizar transporte público, como funciona o sistema de transporte da cidade de vocês? Isso não é trivial, gente. Transporte, a possibilidade de chegar em um determinado local, qual é o custo disso? Isso define se a gente vai para um evento cultural ou não, isso define onde a gente estuda, isso define uma das coisas, né, no cursinho Clarice que a gente sempre discute, a importância do passe livre para cursinhos populares, considerando justamente o preço da própria condução, né? Como que é a gestão do transporte? Quais são as empresas de ônibus que circulam pela cidade de vocês? Há integração entre os bairros? Porque é uma coisa que em Carapicuíba é terrível. A gente sempre tem que sair de um bairro e ir para o centro, do centro pegar outro ônibus, não tem interligação. E ao não ter interligação, a gente pensa 500 vezes se a gente vai ou não em um determinado lugar. Então, isso faz diferença na própria qualidade de vida que a gente possa ter. Em relação à segurança, vocês se sentem seguros?
Quais são as pautas em relação a isso, dentro do município que vocês vivem? Isso é bastante importante. Quando a gente está pensando aqui o meio ambiente, como que é a gestão do meio ambiente? Tem coleta seletiva no município de vocês ou não tem? Como que é feita o próprio saneamento básico? Existe acesso a saneamento básico ou não existe? Né, isso aqui é muito relevante. Em relação à habitação, quando a gente considera a própria Prefeitura de São Paulo, como é que cada um dessas 5 pessoas, né, eu erroneamente coloquei nos slides 4 em alguns locais, mas eu falei de 5 pessoas, como é que cada um desses 5 candidatos está justamente aqui pensando no acesso à habitação? Essa pessoa está pensando que as pessoas tem dificuldade aqui de pagar os aluguéis, que essa pessoa tem dificuldade aqui de comprar uma casa, como é que essa pessoa está pensando a própria situação de saúde pública quando a gente considera a Cracolândia, considerando a Prefeitura de São Paulo? O município de vocês tem algum tipo de problema social latente, como é a Cracolândia em São Paulo? Como é que a Prefeitura lida com isso? São pautas muito chave, gente, pensando justamente o microcosmo da cidade. Então, não é à toa que esses 7 pontos precisam ser levados em consideração quando a gente está aqui justamente pensando o voto para prefeito e para vereador, beleza? Não é aleatório. Considerem todos esses pontos aqui quando vocês estiverem considerando isso e pensem por partido. Como é que esse partido está pensando que a assistência social tem que ser feita? Como é que esse partido, que é tão jovem na história brasileira, né, remonta aqui normalmente à década de 80, como eu falei para vocês, como é que esse transporte está sendo pensado? Como é que essa habitação está sendo pensada? Eles estão pensando numa maior intervenção do Estado dentro dessa distribuição, justamente, ou não? Eles estão pensando no encolhimento do Estado. Em relação à pandemia e à própria renda mínima, como é que esses prefeitos estão justamente aqui pensando qual foi a responsabilidade do Estado diante da gestão da pandemia? E aqui, quando eu estou falando renda mínima, seria justamente um repasse do governo, né? Num valor mínimo, para que as pessoas pudessem aqui lidar com todos os efeitos econômicos desse causado, né, pelo próprio coronavírus. Como é que a gente lida com isso? Então, são pontos bastante chave para vocês pensarem o microcosmo que vocês vivem. E esse microcosmo, ele é tão importante quanto as outras esferas que você, né, Ana, e você, Lucas, apontaram. É tão importante quando a gente pensar o âmbito estadual, é tão importante quando a gente estiver pensando no âmbito federal, justamente porque nós estamos numa república representativa, né? Estamos aqui numa república presidencialista, sim, mas que está aqui dividida em esferas, né? E acho que é isso. Temos mais... Ana, pode passar, por gentileza. E aqui trouxe, né, pensando na lei orgânica, considerando a cidade de São Paulo, os próprios candidatos a prefeitos disponibilizam um plano de governo. Por conta do nosso tempo aqui, infelizmente eu não vou poder mostrar para vocês um a um, mas eu levantei isso. Então, caso vocês queiram dar uma olhada, eu coloquei os links aqui, a gente vai disponibilizar, né, pessoal, os slides depois, e vocês podem checar justamente as propostas parte por parte. Aqui a gente tem o Bruno Covas, por exemplo, pensando a campanha, né, força, foco e fé. A gente tem o Celso Russomano aqui, tentando justamente se ligar ao governo federal e se ligar ao Jair Bolsonaro e a cúpula do governo aqui, numa tentativa de conseguir apoio também nesse âmbito federal. Quando a gente está aqui pensando no Guilherme Boulos, a gente está pensando numa outra interpretação de Estado, e aqui eu não estou colocando nem como melhor nem como pior, beleza, gente? O melhor e o pior é a decisão de vocês, né? Estou só aqui apontando que é um pouco diferente dos outros 2 casos, porque ele está interpretando o Estado de uma outra maneira. Pode passar, Ana. Por gentileza, né? Temos o Márcio França também, temos aqui o Gilmar Tato. E para as outras cidades, Brian, como você estava me perguntando, a gente tem, né, uma divulgação de candidaturas e de contas eleitorais aqui no Divulga Contas, né, que é bem interessante da gente considerar que dá para olhar as principais pautas definidas por cada um desses candidatos. O site é bem interessante. A gente tem o Tribunal Superior Eleitoral também, justamente porque todas essas pessoas as candidaturas foram aceitas, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a gente também tem o site da Justiça Eleitoral. 3 sites, gente, muito chaves, né, para que vocês consultem mesmo. Exige o voto, né, ele exige uma pesquisa, e uma pesquisa justamente porque há uma responsabilidade envolvida nisso, né, nós estamos aqui sendo todos diariamente afetados pelas pautas e pelas práticas desses homens e mulheres que compõem a política brasileira, né? Então, esse material aqui é legal que vocês consultem. Acho que era isso, da minha parte.
Bom, obrigada, Bruna. Nossa, excelente, como sempre. Imagina, a lei orgânica foi você que me ajudou, eu não tinha certeza disso. Muito obrigada. Bom, gente, só para fechar, então, apesar da pandemia, as eleições foram mantidas. Existia toda uma discussão no começo do ano se as eleições seriam ou não mantidas, no começo da pandemia, né? Se seriam ou não mantidas, se seria adiada, se o voto seria ainda obrigatório ou não. Manteve-se as eleições, manteve-se os votos do voto obrigatório, apesar das eleições terem sido adiadas, né? No normal, nesse momento a gente já saberia quem venceu a eleição, tanto em segundo turno. Então foi adiado o primeiro turno aí, dia 15 de novembro, próximo domingo. E aí os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior, eles estão orientando as pessoas a como ir votar no dia das eleições. Lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, da Justiça Eleitoral, está aqui o link aqui por último, eles estão mostrando justamente, eles têm vários desenhos, vários infográficos mostrando como você pode garantir a sua segurança pensando na questão de saúde e pandemia. E aí um resuminho, né, do que eles recomendam. Então, vamos todos votar, super importante que todos votemos nessas eleições, assim como em todas as outras, é assim que a gente exerce o nosso poder político e democrático, né, mas há algumas orientações aí, apesar da importância, se apresentar febre, não saia de casa, no transporte até o local de votação, você deve sempre manter as distâncias, aquilo que a gente tudo já sabe, né, já estamos adaptados a esse novo normal, digamos assim, então manter as distâncias, sempre usar máscaras o tempo inteiro, evitar contato físico com as pessoas, evitar aperto de mão, às vezes a gente encontra no nosso local de votação pessoas que a gente não vê há muito tempo, né, comigo acontece bastante, dá vontade de dar um abraço, vamos ter que evitar isso esse ano, né? Respeitar as marcas de distanciamento nas filas das sessões, elas vão estar sinalizadas, né? Foi definido que elas estarão sinalizadas, então respeitar a distância nas filas. Se possível, vá sozinho, evite levar acompanhantes, permaneça apenas o tempo suficiente para votar, máscara o tempo inteiro. Também não se alimente, não beba, não faça qualquer atividade que exija a retirada de máscara nos locais de votação, sempre locais cheios, né? Também evitar ir no final do dia para evitar pegar filas maiores. Os primeiros horários vão ser reservados para maiores de 60 e pessoas em situação de risco. E que mais de recomendação? Se possível, leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação, que você vai ter que assinar. Mostre o seu documento esticando o braço, sem se aproximar demais do mesário, para mostrar o seu documento para ele, e ele identificar que é mesmo você. Pode ser que ele peça para você tirar a máscara para ele ver se é você mesmo. Então, faça isso numa distância segura. E sempre higienizar as mãos. Higienizar antes de ir para a urna, higienizar depois de sair da urna. Isso tudo para manter a segurança durante a pandemia. E é isso, gente. O que a gente tinha para essa aula era isso. Espero que com isso a gente tenha clareado um pouco a cabeça sobre o que é esse processo eleitoral, qual que é a importância de votar nessas eleições, que a gente tenha desmistificado algumas coisas também. A gente vai disponibilizar depois os slides, e aí tem todas as fontes, né, da onde a gente tirou todas essas informações. Super, super, super recomendo o Politize, né, www.politize.com.br. Eles têm informações diversas sobre todo o processo eleitoral, sobre tudo de política acontecendo no nosso país. São super didáticos, tem uns infográficos lindos, então super recomendo para tirar essas dúvidas aí que surgirem no dia a dia sobre o processo eleitoral, sobre como que funciona a política no nosso país. Beleza? Lucas, Bruna, querem falar mais alguma coisa? Acho que é isso. Queria agradecer seu convite, Ana, né, para aula. Eu sempre gosto muito de aulas em conjunto, sempre aprendo muito com vocês, assim, é sempre muito, muito bom para mim, né? É um espaço enorme de aprendizado como professora, assim. Eu só queria agradecer mesmo, obrigada a vocês, pessoal, que vieram, né? E é isso, né? Um desafio, né? São eleições bem atípicas, né? Mas vamos lá, né? Com as recomendações agora.
nessa nova fase da vida que nós estamos, né, convivendo com a pandemia. E é isso, queria agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Eu também, Ana, muito obrigado, gostei muito. Como a Bruna disse, é sempre bom, né, ter aulas conjuntas. Eu lembro que ano retrasado eu dei uma aula com a Bru, ano passado eu dei uma aula com você. Que bom que a gente conseguiu fazer essa reunião esse ano, mesmo na pandemia. E assino embaixo tudo que a Bru disse aí, vamos votar consciente, vamos pesquisar, porque é importante pesquisar os candidatos, e que tudo ocorra bem aí no dia 15. Gente, muito obrigada por vocês toparem. Obrigada, pessoal, todo mundo que participou. Vocês, se tiverem dúvidas, quiserem conversar um pouco mais, fiquem à vontade. Sim, sim. Que bom que ajuda. Então, fico feliz. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, então, tá bom, pessoal? Beleza, então, gente.